nós iremos agora abordar desde o processo anterior ao comportamento até o comportamento. Os atos que compõem esse processo é o que nós iremos abordar agora. E depois disso, nós iremos ver a afetividade da vontade, também pretendo falar o que seja a efetividade e também agora, já agora a gente vai falar no livre-arbítrio. Então vamos lá, né? O comportamento é um levar-se a si mesmo, né? Vai ser uma das últimas coisas que a gente vai falar aqui nesse processo que eu irei mostrar aqui com um exemplo. Bom, vamos lá. O marido está no trabalho e ele tem um pensamento assim: seria legal fazer um agrado para minha esposa levando aquela pizza que ela gosta. Isso é a simples apreensão do fim. Então, com a simples apreensão do fim, que é um ato da inteligência, a gente tem, junto com esse ato cognitivo, que é o ato da inteligência, a gente tem outro ato, que é de outra potência, que é da potência apetitiva superior, que é faz um par aí com a inteligência, que é a vontade. Então, o ato da vontade que acompanha, que se segue, é a primeira complacência do fim. Então, temos aí a simples apreensão do fim, né, fazer um agrado para a esposa levando a pizza que ela gosta, e temos a complacência, a primeira complacência do fim, né? Ele se compraz nesse fim. E tendo apreendido esse fim, se comprazido neste fim, a gente tem então agora o juízo de conveniência. No juízo de conveniência, ele vai pensar se é oportuno, se é possível, se é bom, e avaliando, se ele vê que é possível, é conveniente, é bom, então ele vai intencionar o fim, né? A gente vai ter aqui, então, o juízo de conveniência. Se ele julgar que é conveniente, ele vai, então, e quando eu falo conveniência aqui, não falo conveniência no sentido egoísta, né? Que o pessoal geralmente fala assim, né? Ah, quando é conveniente e tal. Então, assim, esqueçam esse conceito de conveniência. Conveniência quer dizer uma coisa que convém, que é adequada. Esse é o conceito de conveniência. É boa, é adequada. Esse é o nosso conceito aqui de conveniência. Então, se for conveniente, temos a intenção do fim. O juízo de conveniência, ele é um ato da inteligência e a intenção do fim é um ato da vontade. Então, se passar dessa fase, a gente vai para a fase que tem mais 4 atos que dizem respeito aos meios. Mais 4 atos, 2 da inteligência e 2 da vontade, assim como teve em relação ao fim, né? Então, agora em relação aos meios, se não passar, então termina aqui e ele vê que não é oportuno, que não é conveniente, e aí ele não intenciona o fim, intencionando de forma a que ele intencionando o fim, ele vai buscar os meios, né? Querer o fim implica em querer por os meios para chegar a esse fim, né? Não é uma intenção que não tem
vamos dizer assim, esse compromisso. É uma intenção, vamos chamar assim, uma intenção compromissada. Então, se dá essa intenção com a intenção do fim que tem implícita, talvez aí, mas tem a intenção de pôr os meios para chegar a esse fim, então a gente tem a deliberação. Na deliberação ele vai, né, na pizza da esquina aqui sai com 40 minutos, eu não tenho 40 minutos, na pizzaria A e na pizzaria B, lá do outro lado da cidade, é mais rápido, mas teria o deslocamento. Na C e na D são feitas na hora e entregam na mesma hora. E tem a F lá perto de casa e tem a F, né? E tem a F lá perto de casa. E aí ele se compraz nessas possibilidades que são nas possibilidades que forem convenientes. Se não tivesse sido conveniente nenhuma dessas possibilidades, ele não se comprazeria em nenhuma, não consentiria em nenhuma, né? Essa, esse ato. A gente tem aqui o ato da inteligência da deliberação e a gente tem o ato da vontade, que é essa complacência que eu falei aqui, é o consentimento. O padre Miguel Fuentes colocou lá o consensus e colocou complacência. Mas também depois lá no texto ele coloca consentimento. Então, isso aqui é o consentimento. Então ele vai acolher aquelas possibilidades que foram convenientes daqui, né? Eu narrei aqui algumas, ele vai acolher as que foram convenientes. E se só tivesse uma que fosse conveniente, a gente não precisaria passar para a fase que a gente vai passar agora. Ou se não tivesse nenhuma que fosse conveniente, porque aí a missão estaria abortada, né? Poderia também voltar, fazer a deliberação de novo e seguir de novo. Mas, tendo algumas possibilidades convenientes, então ele vai passar agora para o juízo, o último juízo prático, ato da inteligência, né? Qual opção eu escolho? Eu acho que vou pedir na pizzaria D, pois sai rápido e eu passo lá e pego e vou para casa. É isso, vou pedir nela. Eleição. Último juízo prático, ato da inteligência. Eleição, ato da vontade. A eleição a gente pode chamar também de escolha. A escolha ou a eleição é um ato do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a vontade, ela é também livre-arbítrio, enquanto que elege livremente. Então, elegendo, se o sujeito chega então a eleger, ele vai agora para o mandato. Às vezes o consentimento e a eleição são praticamente a mesma coisa, porque o consentimento também é algo do livre-arbítrio. Eles se diferenciam aqui no nosso exemplo porque o consentimento ele pega diversas possibilidades e a eleição é aquela que vai determinar uma com exclusão de todas as outras. O mandato, aqui a inteligência, ela comanda os movimentos das mãos em direção ao telefone e tudo mais em ordem à execução da ação. A inteligência vai fazer o mandato, a vontade vai efetivar esses movimentos. Olhem, a efetividade, né, da vontade. Essa efetivação a gente chama também de usos ou uso, é o uso das outras potências pela vontade. E então a gente tem aí o mandato, que é um ato da inteligência, a gente tem o uso ativo, que é
ato da vontade, né, a efetivação, e a gente tem o uso passivo, que é o que se refere às potências que estão sendo usadas pela vontade. Comandada pela inteligência, a vontade vai usar essas outras potências. Então a vontade vai movimentar essas outras potências, vai mover essas outras potências a seus atos. E então, se tudo ou melhor, se é conseguido o fim, então a gente tem o que a gente pode chamar de gozo ou alegria. Porque há um encontro da vontade com o fim, uma satisfação da vontade. E aí lembrando que a gente está falando aqui, vontade aqui é a vontade espiritual, vontade enquanto potência superior da alma. Então a gente tem aqui esses usos que vão ser os atos, os usos passivos, né? Vão ser os atos que são efetivados pelo império da vontade, e a gente tem então o gozo ou alegria da vontade. Então, o par era sempre inteligência e vontade. E agora ficou então todas as potências que foram utilizadas, vamos dizer assim. Vamos usar a palavra usadas, né? Porque a palavra utilizada ela pode trazer um sentido como se fosse um instrumento externo, não sei. Enfim, mas não é esse o sentido, não. Ainda que alguém de repente compreenda assim, isso foi uma suposição minha apenas, que alguém poderia compreender assim. E aí a vontade ela repousa então no bem conseguido. Então a gente tem aí a chegada. Então a gente chegou até o comportamento e chegou até o repouso da vontade. É isso? É importante também dizer que esses atos imperados são atos livres, são atos livres da vontade e da inteligência, porque a inteligência vai comandar a vontade e a vontade vai mover essas outras potências. Pequena notinha de rodapé, não necessariamente precisa decorar isso, mas a vontade também move a inteligência e a inteligência comanda a vontade. Então também a inteligência é movida pela vontade. Então a vontade não pode determinar que a inteligência entenda tudo, mas mover a inteligência a buscar o seu ato de entender. E então agora vamos falar um pouco da afetividade, né? A eleição, o ato do livre-arbítrio, é um ato que ele é afetivo, segundo a opinião de Martinha Chavarria, e também é interessante lembrar que o próprio Martinha Chavarria vai falar lá no artigo dele sobre o coração, que a, que a eleição é um desejo daquilo que está em nosso poder, né? O escolher é um escolher entre as possibilidades, então é aquilo que está em nosso poder. E isso é uma definição, se eu não me engano, é de Aristóteles. E então o desejo ele não somente, ele não é somente uma coisa da vontade. Esse sim, a eleição. Mas existe outros tipos de, pelo menos, é, eu ia dizer, pelo menos mais um tipo de desejo. Mas há mais ainda, né? Então, mas o foco agora é isso aqui. Então, assim, a eleição, ela é afetiva por participação.
Ela é afetiva por participação. Participação onde? Porque a eleição é com relação ao fim dos meios, mas com relação à consecução do fim. Obviamente, ela, a eleição objetiva o fim, mas a eleição é dos meios. E ela é afetiva enquanto que ela tem essa participação no fim. Tem essa participação, talvez devamos dizer, essa participação na intenção do fim. O fim também é eleito. Isso é uma questão um pouco mais complicada que demoraria mais tempo para poder abordar. Então, mas a questão é que talvez de certo modo se possa dizer que sim e de certo modo não. Irei ler ao fim desse vídeo um pedaço de um texto, onde o padre Miguel Fuentes fala sobre isso. Mas vamos lá então. Então, o consentimento e a eleição são afetivos por participação no fim. Qual a lição que a gente pode tirar disso? É que se você quer alcançar determinado fim, você então vai precisar dos meios, certo? Então, para que você queira os meios com afeto, é preciso que você lembre do fim a que leva esse meio. E isso vai também ter uma força afetiva, penso eu, na execução. Por quê? Veja só, digamos que o nosso personagem aqui desanimasse de sair e ir lá comprar pizza porque a pizza era longe e tudo mais, e ele estava cansado. E aí ele lembra, seria legal fazer um agrado para minha esposa levando aquela pizza que ela gosta. Ele lembra que a finalidade era essa, fazer um agrado para a esposa dele, né, que ela vai ficar contente. E aí, lembrando desse fim, ele pode ganhar então a coragem para implementar a ação tal qual a gente descreveu aqui. Então, o afeto ele se dá primeiramente em relação ao fim e se dá em relação aos meios por causa do fim. E isso pode ter consequências na execução, porque esse afeto ele faz o sujeito tender para determinada ação que vai em busca do fim. Então, quando você quiser fazer alguma coisa e estiver difícil, é preciso que você lembre por que você está fazendo aquilo, o que é que você quer alcançar, qual o bem que você quer alcançar. E aí, obviamente, temos exigências éticas em relação a isso que nós precisamos cumprir, né? O fim precisa ser bom, os meios precisam ser bons, as ações precisam ser boas. O que eu queria falar agora nesse episódio é isso. Eu espero que tenha sido interessante. Enfim, fiz um pouco aqui, estava um pouco com escrito aqui, mas também não tudo estava escrito. Então, por exemplo, só estava escrito aqui, tudo dando certo, vamos dizer assim. E eu tentei fazer aqui uma interrupção ali em uma fase ou outra, porque a missão poderia ser abortada em alguma dessas fases aqui. Então a gente tem aí a, o comportamento, mas não só o comportamento. A gente tem um processo em que vários atos
vão desde o fim, passando pelos meios e a execução desses meios para a consecução desse fim. E a efetivação da ação por meio da vontade que movimenta as outras potências para a execução de seus atos e a, a consecução do fim. A execução ela é feita em vista da consecução do fim, tendo o sujeito conseguido alcançar o fim ou não. Ele fez, então, nessa intenção, escolhendo esse modo e executando desse modo. O trecho que eu falei que iria ler no final, do Padre Miguel Fuentes, esse trecho é do texto dele sobre a vontade. Notas de Psicologia Católica, vontade. Eu acho que é o texto 10. Qual é o objeto da eleição? Tradicionalmente se diz que a eleição é daquilo que se ordena ao fim, os meios, e não do fim. O fim é o que se pressupõe à eleição, porque quero ter uma profissão, é que elejo entre várias carreiras uma que me permita chegar a ter um título. E se este fim ser um profissional em ordem a qual estamos elegendo um meio, uma carreira, também foi previamente elegido, é porque previamente foi considerado um possível meio para outro fim mais alto. Elegi o exercer uma profissão como um meio para fazer-me santo. Sim, deixando de lado o consagrar-me a Deus. Uma pequena nota aqui, né? O consagrar-me a Deus que ele fala aqui é ser um frei, uma freira e tal. Talvez coloque o padre também aqui. De todos modos, quando dizemos que não se elege o fim, senão os meios, estamos fazendo sempre referência aos fins possíveis. O fim que se pressupõe nesta concreta eleição, como no exemplo que acabamos de pôr. Quando decido entre diversas carreiras universitárias, não estou elegendo ser profissional, senão que pressuponho já decidido. Estou elegendo mais bem por qual caminho farei, haverei de concretar essa decisão. E o fim último, considerado debaixo da razão geral de felicidade, quer dizer que não elegemos ser feliz, senão que isso é algo a que nossa natureza nos inclina de modo necessário. Queremos com necessidade natural ser felizes. Diferentemente, esta afirmação não se aplica se a entendemos do fim último em concreto, quer dizer, se nos referimos àquilo em que cada pessoa põe seu fim último, já que uns decidem, elegem, pô-lo no dinheiro, outros no poder, outros no prazer, outros em Deus. Então aqui eu encerro a citação do padre Miguel Fuentes. Obviamente existe o fim verdadeiro e os fins falsos, né? O poder, o prazer não podem ser fins últimos. O fim último é Deus. O fim último é Deus e a felicidade.